Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Já tem quase uns 3 anos que eu estou produzindo conteúdo sobre investimento, sobre trading, sobre Forex. E até hoje, sempre quando eu falo para as pessoas terem, ou em algum vídeo, ou em algum artigo, falo para as pessoas terem uma visão mais pé no chão, mais realista, que alguém ter 5% de retorno por mês é um retorno excelente. Esse 3% já está muito bom. Sempre que eu falo isso, vem alguém e fala o quê? Não, tem que fazer 5% é por dia. Tem que fazer 10% por dia. Não adianta você ficar de fora, operar Forex para poder ganhar menos de 10% por mês. Para mim não faz nem sentido. Vai ter sempre alguém que fala assim. E por quê? Porque essa pessoa, ela geralmente ela tem um capital não muito alto, vamos colocar aqui por volta de US$ 1.000, por exemplo, e ela sabe que se ela ganhar por mês 3%, em um ano ela ainda vai ter US$ 1.500. Apesar de ter sido um rendimento de 42% em um ano, o que eu volto a insistir é um excelente rendimento, para essa pessoa que está olhando para esse valor e 1.500, ele vai falar, pô, mas US$ 425 que eu ganhei em um ano, isso aí não dá nem para eu pagar minha conta de telefone todo mês. É assim que a pessoa pensa. E muitas pessoas pensam assim quando estão pensando em investir. Então o cara pensa o seguinte, não, eu vou ter que fazer, é tipo, se eu conseguir fazer 3% por dia, aí sim, porque aí, se eu fizer 3% ao dia, em um ano, olha só, um ano eu já tenho 47 milhões. Tá? É lindo você ver essa conta. Eu vou colocar aqui, ó, 1% ao dia com US$ 1.000. Você, né, com 6 meses, você tá com US$ 5.000. Continuando com 1% ao dia. Com um ano, você tá com US$ 34.000. Aí já é interessante, né? Já dá pra você comprar um carrão. Começou com US$ 1.000, está com US$ 34.000 em um ano. Só que a verdade é a seguinte: é possível fazer isso aqui com Forex e com investimento. Tem gente que consegue pegar US$ 1.000 e multiplicar ele e transformar. Ou seja, quer ver? Deixa eu continuar aqui, ó. 1% ao dia, em um mês vai dar mais ou menos 32% ao mês, tá? Então se a gente colocar aqui, então eu vou fazer. Se eu consigo fazer 1% ao dia, que é fácil, né? Alguns falam, eu consigo fazer 30% ao mês. E em 3 anos eu já tenho 12 milhões, olha que beleza. Isso é possível ter alguém que algum dia conseguiu fazer isso, começou lá com US$ 1.000 com mixaria e ficou milionário? Sim, é possível. Mas da mesma forma que é possível alguém, uma criança, começar lá do interior do Piauí e virar um grande jogador de futebol e ficar milionário. É possível? É. É provável? Não. Essa é a exceção da exceção. A regra é o contrário. O que 99% dos casos acontece é essa pessoa aqui perder esse US$ 1.000 algumas vezes, tentando chegar no 1 milhão. Então hoje o que eu quero te convidar aqui como investidor é a pensar uma coisa diferente.
tá? Um conceito que eu chamo de conta aposentadoria. A propósito, essa aqui é uma ferramenta de projeção de rendimentos que eu mostrei aqui, que ela é uma ferramenta, uma das mais utilizadas no nosso website. Você consegue ver se você tiver, por exemplo, um rendimento de 2% ao mês, e você consegue ver ao longo do tempo. E ele é interessante para poder ver isso que eu falei também, por exemplo, um rendimento de 1% ao dia, quanto que dá em um ano, né, para você poder ter essa noção de semana e ano, por exemplo, tá? E voltando aqui a falar da nossa conta aposentadoria, é uma proposta que eu quero te falar diferente. As pessoas que conseguem chegar a ficar milionários com seu trabalho, que não nasceram milionários, elas geralmente têm uma abordagem diferente. E é isso que eu quero te convidar a pensar hoje. Em vez de você ter essa conta que você tá igual essa pessoa, pensando em como que ele vai tirar o dinheiro para poder sobreviver, para poder pagar as contas dele com o investimento, é você começar a pensar nessa conta aposentadoria, que é uma conta que não sai dinheiro. Tá certo? É uma conta que você só coloca dinheiro. E quando você está pensando numa conta aposentadoria, aliás, é muito importante nesse momento que está tendo questão de reforma tributária, a gente está vendo cada vez mais tarde a gente vai aposentar por INSS e ganhando menos, a tendência infelizmente está sendo essa. Eu não sou a favor, tá? Eu sou a favor de uma rede de seguridade social mais forte, mas enfim, infelizmente é isso. Então cada vez mais é importante você pensar nisso, nessa aposentadoria privada, numa conta que você nunca vai tirar dinheiro, você vai deixar ela ali para ela ir crescendo e você vai contar com ela no futuro. E quando você pensa nisso, numa conta aposentadoria, numa conta que um dia vai ter 500 mil reais, você fica muito menos sujeito ou muito menos afeito a encarar um risco de 10%. Porque para você conseguir ter 10% num mês, você tem que arriscar. Isso não tem como fugir. Aquele menino que conseguiu, ou seja, aquele trader que levou de muito pouco para bastante, em um modo geral, especialmente esses que mostram resultado aí na internet, né? Multiplique seu capital em 100% todo dia, ou 50%. Invariavelmente está arriscando muito, que é uma coisa que está contra a visão da conta aposentadoria. Na sua conta aposentadoria, você pode aceitar um drawdown baixo de 1% no mês, é aceitável, 2%, sendo que idealmente ficar no 0 a 0 tá bom, tendo sempre a oportunidade de ter um pouquinho mais para ir multiplicando. Tá? Então, dentro disso, eu quero te apresentar aqui uma nova ferramenta do nosso website, né? Aquela ferramenta que já é famosa. Então, eu quero te apresentar uma ferramenta para te ajudar a pensar como pensam os investidores de verdade, as pessoas que hoje estão se preparando para ter seu primeiro milhão. Essa pessoa, ela sabe que ela precisa de ter uma fonte de renda que não seja só o dinheiro. Tá? Eu vou dar uma atualizada que eu mudei a ordem dessas colunas aqui. Então, o que é essa ferramenta e essa visão? É você perceber que você tem que ter uma outra fonte de renda, ou continuar trabalhando e juntando um pouquinho todo mês. E essa ferramenta vai te mostrando aqui, você vai balanceando quanto que você tem de capital inicial, quanto que você começa a sua conta de aposentadoria, quanto que ela vai te dar de rendimento mensal e quanto que você vai colocar, quanto que você conseguir poupar todo mês. Tá certo? Então, aqui ela começa com o valor do investimento inicial de 10 mil reais ou dólares, o que seja, né? Vamos falar aqui 10 mil reais, por exemplo.
com rendimento de 2% e se adicionando R$100 por mês, tá? Seguindo esses parâmetros, em 18 anos você tem 1 milhão. Então vamos supor que você hoje tem 30 anos e você consiga juntar, começar uma conta de aposentadoria com $10 mil, com um rendimento mensal de 2%, ou seja, você provavelmente para você conseguir um 2% ao ano, você tem que fazer algum tipo de investimento de risco. Só na renda fixa não dá. Então 2%, tá vendo? Eu coloquei um rendimento mensal de 2% que não é muito alto. E todo mês você juntar R$100. Se você tem 30 anos, quando você tiver com 48 anos, você já conseguiu poupar R$1 milhão. Tá? Aí você pode usar essa ferramenta para ir fazendo algumas projeções. Por exemplo, se você tiver começando sua conta de investimento com $5 mil, por exemplo, vamos falar em dólares. Rendimento mensal, olha só. Aqui ele te fala que se eu tiver um rendimento de 2% ao mês, dá um rendimento de 26% ao ano. É acima de qualquer renda fixa, tá? Se você tiver 1% ao mês, dá 12,7% ao ano, tá vendo? Ele vai atualizando automático e te mostrando aqui. E aqui eu coloquei como referência o seguinte, ó, a poupança dá aproximadamente 0,6 ao mês, 0,7, o CDI 0,9. Então vamos falar que você faça um investimento conservador, tá? Você comece com 1% ao mês. Se você começa com 5 mil, mas você consegue todo mês, em vez de 100, guardar milzinho ali, em 20 anos você tem seu primeiro $1 milhão. Tá? Então aqui eu tô te mostrando uma forma real. Não é igual você querendo comprar sonhos, uma forma real de você se planejar para chegar no seu primeiro $1 milhão. Ah, 10 anos é muito, eu quero meu primeiro $1 milhão em 10 anos. Aliás, 20 anos é muito, eu quero em 10 anos. Então, ou você vai ter que começar com mais dinheiro, começar com $10 mil, por exemplo, e você vai ter que conseguir fazer ele render um pouquinho mais. Vamos supor que você é um bom trader e você consegue fazer 2,5 ao mês. Aqui você consegue ver também a diferença de uma renda fixa, de você ser um trader, de você fazer 5% ao mês numa conta aposentadoria já vai ser muito difícil ao longo do tempo, em média, né? Que você vai conseguir fazer quase 80% em um ano e ser o maior gestor do mundo, especialmente com risco baixo. Dificilmente você vai conseguir isso com risco baixo. Então vamos colocar aqui um excelente trader com risco baixo, fazendo 3% ao mês ao longo, né, de vários anos. Se ele começar com 10 mil e colocar mais milzinho todo mês, em menos de 10 anos ele já tem $1 milhão. Tá? E se você começou lá com os 1.000, ainda assim com esse... Olha só, a gente mudou de 10 mil para 1.000 e como esse rendimento mensal é um rendimento muito bom, ainda em 10 anos, no final do 10º ano, aliás, no final do 9º ano, né? Quando você fizer 10 anos, você, no meio, entre 9 e 10 anos, você já vai ter $1 milhão, começando com 1.000. Só que para isso você tem que ser uma conta que está sempre crescendo e não diminuindo, que é o que acontece com a maioria das pessoas, igual eu falei. Então eu te sugiro a pensar um pouco isso, seja você um trader ou uma pessoa que investe pouco. Você pensar isso, tem muita gente que me procura com dúvida de um pouco de ajuda em investimento, me procura perguntando, eu devo investir, colocar quanto dinheiro em cada lugar, e cada vez mais na minha sugestão tem se falado o seguinte, pensa em ter essa conta de aposentadoria, que ela vai ter um perfil de risco, e você pode ter outros investimentos mais arriscados, que vai ser menos do seu portfólio. É você meio que dividir o seu portfólio
na medida do possível, tá? E se você tem pouco dinheiro, ainda assim funciona, igual eu mostrei, vale muito mais a pena você com 1.000 ir com o pé no chão, fazendo ele crescer, do que ir pensando em tirar, tá? E essa ferramenta também, eu estou encerrando o vídeo, depois eu vou falar só sobre isso, mas só uma dica aqui para você que chegou até o final, você pode fazer o contrário também, tá? Então depois que você tem lá, ó, 100 mil, depois que você tem 1 milhão, e se você deixa seu dinheiro rendendo lá, a mixaria lá no mês, se você tirar 1.000 por mês, o que acontece? Até quanto que você pode tirar por mês antes de começar a diminuir o seu patrimônio, tá? Se você tiver lá, por exemplo, ó, se você tirar 10.000 por mês, ele já começa a descer, e uma hora vai acabar. Se você tiver 1 milhão com esse rendimento, e se você for, por exemplo, aposentar e pretende viver 20 anos da sua aposentadoria, tá ok, você vai ter 10.000 por mês. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine, você vai gostar de todas as nossas dicas. Obrigado por assistir até o final, um forte abraço para você e até a próxima.